E aí, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui. Começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast e hoje eu tenho um grande convidado, Vladimir Korg, vocalista da banda The Mist. Fala, Vladimir, tudo em paz com vocês? Estou muito feliz de estar aqui de novo, Tchelo, e um abraço a todo mundo que está aí ouvindo o nosso papo. É isso aí, olha aqui, eu tenho alguns CDs do The Mist, vamos fazer pela ordem aqui. Primeiro disco da banda, Fantasmagoria, tá aqui, ó. Mostrando rapidamente aqui a obra The Hangman Tree, que eu sempre falo, se o mundo fosse um lugar justo, isso aqui deveria estar em todas as listas de melhores de todos os tempos, pela criatividade, pela inspiração, pelas letras, música. E eu tenho só o mais recente, o EP, que saiu muito bacana aqui, The Circle of the Crow, que tem um trabalho primoroso aqui, do Deepak e tudo mais. Eu não tenho o Gott Verlassen e nem o Dust to Dust, né? Eu não tenho. O Gott Verlassen eu tenho só em CD, né? E o Ashes to Ashes eu ganhei do Chris um presente, né? Foi um presente. Acho que eu tenho ele aqui no meu. Eu acho que eu não vou achar, né? É muito difícil de encontrar para comprar esses discos aí, né, Korg? Cara, esse disco aqui, cara, esses discos são muito difíceis, né? O Gott Verlassen lançou um pouco na época, né? Era pela Cogumelo o Gott Verlassen também? O Gott Verlassen era pela Cogumelo, saiu só em CD. Ah, eu acho não, tá não. Isso aqui, essa maravilha aqui, ó. Esse é o The Circle of the Crow, é o vinil. Bacana, hein? E assim, né? Eu acho, por exemplo, é a minha opinião, né? O Ashes to Ashes, para mim, é a capa mais bonita do metal nacional. Sabe? É um feto esqueleto. Eu não tô com ela aqui, bicho, eu não sei onde eu coloquei. Depois na edição eu até jogo o pessoal ver aí no grafismo. Pois porque assim, é uma capa feita pelo nosso amigo Ratinho, assim, que ela é para mim, a melhor capa do metal nacional. Não vejo capa mais bonita do que ela. Sabe? Eu vejo, muitas pessoas falam, o Hangman Tree, a capa maravilhosa, tá? Eu acho também, mas assim, o Ashes to Ashes, assim, é uma capa muito, mas muito bacana. Ela para mim, é a melhor, a capa mais bonita do The Mist. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu acho que eu nunca vou conseguir fazer uma capa melhor que aquela. O Hangman Tree é sensacional, se bem que aqui gosto do CD e tal, mas perdeu muito em qualidade quando passou pro CD, né? Principalmente as letras, né? A parte, as letras ficaram muito pequenas. E a cor, ficou uma cor um pouco mais embaçada, vamos dizer, mais clareada. No vinil ela tinha cores mais fortes, o contraste era maior, era mais bonito. Eu tinha o vinil lá nos anos 90, lembro que era mais bonita, cara. Mas ele sempre perde, né? Um pouquinho, é difícil. Uhum. Tem uns, eu tava ouvindo aqui um do Creator, só para ver, ó, esse aqui do Creator, só de curiosidade, ó, Cause for Conflict também, cara, essa capa era linda no vinil, cara, e ficou assim, apagado, ó, passou pelo mesmo processo que o do The Mist, ó, dá uma embaçada, sabe? Mas eu acho que o CD, ele perde um pouco, eu não sou muito, eu não sou muito adepto do CD, saca? Porque eu sempre falo que o CD é aquele formato que te mata de raiva. Porque assim, você abre o CD, já quebra a caixinha. Aí depois quebra aquele negócio que segura o CD, saca? Então, assim, eu acho um negócio muito mal resolvido, assim, o CD, saca? E assim, aí você fica falando, pô, mas essa porra, isso é papo de velho, sacou? Não é, velho, porque assim, o vinil tem aquele negócio do livro, né, cara? Então, assim, assim, você cheirava com o vinil, assim. Você falou do livro, né? Eu acho interessante, até curiosamente, né? Tem um livro aqui do Edu Falaschi, né? O Edu Falaschi lançou a história do disco num livro. Eu nunca li, vou confessar aqui, comprei na empolgação na época, mas não li. Tá aqui só enfeitando o cenário. Mas eu fico torcendo para os caras fazerem isso, assim, por exemplo, The Mist, vai lançar o primeiro disco, de alguma maneira tem um livro junto. Aí, para mim, o CD podia até ser um paper sleevezinho vagabundo, se tivesse junto um outro produto, uma outra forma de expressão da arte mais robusta, assim, sabe? Isso eu acho bacana. Mas é meu jeito, né? Que eu sou muito. Não, eu acho que, por exemplo, a galera do metal, sabe? Ela gosta disso.
E nós temos sorte assim, de ser músicos do metal, porque são pessoas que elas têm esse fetiche do bem, assim, saca? De pegar, de querer pegar o negócio, de abrir, sabe? De olhar, de ver as fotos como estão, sabe? Então, assim, é claro que tem uma geração nova, que é o Spotify, que é aqueles negócios todos, que não ouve a música toda, sabe? Então, cara, é triste constatar isso. Mas acho que o público do metal, nós temos essa sorte, porque é uma galera que gosta de colecionar, gosta de, sabe? Então, às vezes, você vê, eu compro, às vezes a galera pede vinil do The Mist, sabe? E assim, ele falou assim, mas qual que é o seu equipamento de som? Eu falei, não tem. Eu não tenho vinil, eu não tenho toca-discos, mas eu gosto de ter um negócio grande, sabe? Aqui, Pois ó, eu é, comprei esse, ó. Eu não tenho toca-discos, cara. pois é. Relançou 2012 da Dorsal, eu comprei só pra ter o vinil. Não sei se um dia eu vou ter o toca-disco, ó. Tá aqui, ó, vinil. Ainda pra quem gosta, eu não sou esse tipo de cara colecionador, tal, mas pra quem gosta, ó, vinil amarelo, tal. E veio muitos materiais extras aqui, veio encarte, um livreto, veio adesivo. Eu peguei, cara, eu comprei e tenho guardado aqui, ó. Mas não, isso foi recente, foi há 1 ou 2 anos. E eu não tenho toca-discos, cara. Foi para confirmar o que você tá falando aí. E o lance é o seguinte, por exemplo, na época que eu colecionava vinil, da época do vinil mesmo, eu não comprava compacto. Eu gostava do álbum inteiro, sacou? Hoje não. Hoje, por exemplo, o Man de Cadáver lançou o compacto deles, de 7 polegadas. Eu fui lá e comprei, sabe? E ouço e tal, e saca? Então, assim, você vai ficando, você vai, suas coisas vão aumentando, né? É, Seu toque, assim, as, para ter as coisas da banda, né? as possibilidades, né? E só lembrando aqui, para quem nos assiste e não conhece a história da banda The Mist, quando começou a banda ainda não tinha o Jairo Guedes, né? Então no primeiro disco tinha. Eu esqueço o nome dos dois guitarristas aqui, cara. Era o Roberto Lima e o Cavalão. Então já tinha o Cog aqui, tal. O Cristiano Salles acho que já estava aqui também, Já né? estava, ele já estava. É porque começou muito. É um Mayhem, né? A banda era um Mayhem e eu era do Chacal. E quando eu saí do Chacal, eu fui convidado. O Gentil, que era o vocalista do Mayhem, ele tinha saído do Mayhem, ele voltou para a terra dele, esse tipo de coisa. E eu fui convidado a fazer parte do Mayhem, saca? Então, assim, mas era uma época assim que estava muito. As pessoas estavam caminhando, o Sepultura estava começando a subir demais, assim, já estava começando a levantar voo, e as pessoas estavam muito indo para o lado do Sepultura, querendo fazer o. E o Mayhem sempre foi muito influenciado pelo Sepultura. Tanto é o nome, Mayhem, né? Esse tipo de coisa. E assim, nós decidimos sair dessa trilha, sabe? E tentar criar a nossa música, que eu acho que em BH, eu acho que tinha muito essa questão das pessoas procurarem o seu estilo, sabe? De dentro das dificuldades que todos tinham, porque aqui em Belo Horizonte o nível, assim, a classe era o movimento de metal da época era mais composto por pessoas de classe mais baixa, né? Então, nós tínhamos essa característica de não ter equipamentos, não ter muitas condições de levar as coisas para frente. Então, mas todo mundo queria criar o seu próprio som, né? O que eu acho muito, que eu sinto muita falta hoje, sabe? As pessoas tentarem ter uma identidade, sabe? E ficar em cima dessa identidade, sabe? Tentar ter, tipo assim, você ouve Destruction, você sabe que é o Destruction. Não parece com nada a não ser Destruction, entendeu? O Verdade. Creator é a mesma coisa, sabe? Por quê? Eles são a escola do estilo de música dele. Se você fizer alguma coisa parecida com Destruction,
a pessoa vai falar, olha, lembra Destruction, pro bem ou pro mal, entendeu? A identidade da outra banda, porque ali é o berço dela, entendeu? Você tá mexendo ali. Né? Claro que todos nós tivemos nossas influências, né? O BH muito teve da parte mais pesada, teve mais a influência do metal germânico, né? Belo Horizonte era muito mais o metal germânico, mais Sodom, Creator, sabe, Destruction, né? Então nós temos uma base muito grande disso. Né, muito sólido. E é claro, né, Slayer, Metallica, né, mas o thrash metal da gente é muito fincado nas bases rápidas germânicas, saca? Sim, é curioso o que você falou, Korg, porque eu lembro, assim, eu comecei a curtir metal em 1990, né, ali no meio do ano 90, e eu lembro que em São Paulo, você está falando de BH, tinha muito essa conexão São Paulo-BH, né? Mas aqui, realmente, a galera curtia as bandas que você citou. Mas era mais forte aqui o Metallica, era mais forte aqui o Iron Maiden era muito forte. O Iron Maiden era muito forte. Muito forte. Tinha Destruction, tinha a galera, mas era muito mais forte. Os 3 primeiros do Metallica. O Metallica lançou o And Just For All, veio tocar aqui em 88, 89 e tal. Foi um alvoroço aqui. Isso é um peso que eu tenho de não ter ido nesse show, viu, bicho? Porque, assim, esse show... Eu acho que esse show foi tão enigmático quanto o do Kiss em 83, viu, velho? Foi, pra galera mais metal. Quem foi não esquece, velho. Quem foi não esquece. Eu não fui, eu tinha 13 anos de idade e eu lembro que eu tava numa viagem para o Paraguai, cara. Eu tava num ônibus indo pro Paraguai e eu fui viajar com umas famílias. Assim, tinha um cara que já curtia metal, que era mais velho que eu, e a gente foi trocando ideias sobre esse show. E eu tinha 13 anos de idade e eu não curtia ainda metal, assim, não dá para falar que eu tava mergulhado na coisa, mas eu tava interessado. E fui trocando ideia com o cara sobre esse show e ele tava sentindo que não pôde ir, teve que acompanhar a família e tal, naquela viagem para o Paraguai, cara. E realmente eu lembro que foi absurdo. Colocaram o James Hetfield num Fiat Elba, cara, e levaram ele na Woodstock, cara. Tem fotos disso, cara. Cara, é inimaginável. Eu tive uma Elba. Então não fala mal dela, não. Cara, não era sua essa Elba que levou o James Hetfield lá? Infelizmente, não. Tem foto até hoje. Levaram o cara até lá. E eu digo isso porque hoje os caras são absolutamente estrelas, né, cara? Você não consegue mais chegar perto de um cara desse jeito nenhum. E o cara era um cara um pouco famosinho, mas, pô, subiu lá no Fiat Elba e levaram os caras pra Woodstock. Chegou lá, tinha trocentos mil metaleiros lá, para falar que a expressão que os caras do metal não gostam. E ele ficou meio assustado e foi embora, não quis parar e se mandou. Mas assim, não dá para você imaginar hoje em dia. O Lars Ulrich tocou com uma bateria emprestada do cara aqui da... Esqueci o nome da Teodoro Sampaio, do luthier aqui da Teodoro Sampaio, cara. Não dá pra você imaginar isso, esses caras aceitando, eu vou... Eles só subiram no avião e vieram para cá. Com as guitarras, algumas guitarras e alguma coisa, alguns pratos de batera. E chegaram aqui e tocaram... O Lars Ulrich não trouxe nem a batera, cara. Isso é impressionante, né, Korg? Isso é impressionante. Isso aí foi impressionante esse show, cara. Eu acho que a caminhada do metal no Brasil só tem coisas impressionantes. Entendeu? Se você for contar histórias, sabe? O Venom Exciter aqui em Belo Horizonte, como que foi, cara. Sabe? O Sepultura indo para São Paulo, mudar para São Paulo, e depois o outro mudou para São Paulo, no outro show que eles vieram tocar em Belo Horizonte, eles já estavam num hotel, e assim, embaixo, nego gritando o nome deles e tal. Então, quer dizer, sabe? É impressionante, assim. Eu acho que é por isso que os gringos ficam loucos quando vêm para o Brasil. E sabe? Você, Korg, você era muito brother, assim, muito amigão mesmo dos caras do Sepultura, né? Você sentiu alguma coisa de um afastamento dos caras por causa da fama? Você ficou, de alguma maneira, contrariado com isso? Você tentou manter contato com os caras? Ou também que se lasque, não tentou? Porque eles também, chegou um momento que ficaram muito grandes, né? Eu acho que eu respeito isso, saca? Então, assim, às vezes eu sou meio intrometido, saca? Às vezes, por exemplo, eles deram um show, acho que em Divinópolis, saca? Aí, cara, eu ia entrar no camarim. Eu falei, opa, não pode entrar aqui não, saca? Não pode entrar aqui não. Eu falei, por que não?
Saca? Tipo assim, não, porque os caras estão não sei o que mais lá, o André está concentrando, não sei o que mais lá, Aí o Paulo chegou e falou assim: oh, esse cara aqui, nós gravamos o primeiro EP por causa dele. Aí fala com o Andréas. Aí fui lá e entrei na cara. Todo mundo ficou olhando, assim, não, o cara entrou mesmo. E aí eu entrei, conversei com o Andréas, mas não enchi muito o saco, eu sei qual que é estava se concentrando pro show e tal, e tal, e tal. Mas falou, dei um abraço, porque depois eu não ia ficar, não ia vê-los mais, então, sabe? Mas assim, cara, o Igor sempre foi muito. O Igor sempre foi muito receptivo, pelo menos comigo, né? O Paulo, se não for receptivo, eu mando um tapa na orelha dele, sabe? Não tem, sabe? A gente conversa por WhatsApp, não tem muito. O Andrés, sabe? Ele, sabe? Tu conversa com ele, não tem, mas também não tem muita proximidade, porque você vê que ele está sempre ocupado, sempre cheio de coisa para fazer, sabe? E assim, eu sou de banda também, sabe? E é uma encheção de saco, assim, de produção, saca? Então, assim, às vezes chega seu amigo lá, cara, mas assim, no palco tá tendo um problema, saca? Seu amigo não tem nada a ver com aquilo, saca? Mas você tá com aquele negócio, porra, minha guitarra vai ser uma merda, sacou? E assim, tá meu amigo aqui querendo atenção e, porra, eu tenho que tratar de coisas lá. Então, assim, tem que lidar com esse tipo de coisa, você tem que ser, né? O Max eu nunca mais conversei com ele, saca? Uma vez eu vi uma entrevista ele comentando sobre mim, saca? Positivamente e tal, mas eu nunca mais tive contato com ele, espero um dia. Eu fui no show, inclusive, todos os shows que eles vieram aqui em Belo Horizonte, todos eu fui, saca? Fiquei na plateia, mas depois fui embora, nunca quis ter contato, porque é uma puxação de saco, assim, sabe? Que esse papo, assim. Não tem mais tanto papo também, né? E eu vou te falar uma coisa. Acho que assim, você dá um abraço e tal, tal. Para falar a verdade, eu acho que a última vez que eu conversei com o Max foi quando eles tocaram com o Ramones, aqui em Belo Horizonte, quer dizer. Faz tempo. Sabe? Ele veio e me abraçou e ficou emocionado, me deu uma camisa que eu tenho até hoje, sabe? Então, assim, mas. Porque para quem não sabe, quem assiste aqui o Metal Musicast, talvez não saiba, o Korg foi o cara que pegou a demo, acho que uma demo dos caras do Sepultura, e levou pro dono da Cogumelo, que era a loja onde o Korg trabalhava. E além disso, você também tem uma letra no Esquizofrenia, né? Na Off the Wall, Isso, né? To the Wall. Não, porque eu trabalhava da Cogumelo e, assim, eu peguei o começo da ideia de quando ia se fazer o álbum, né? Inicialmente era para ser o álbum do Overdose e, assim, eu estava vendendo aquele piratão do Valsir, do Destruction in Sodom, saca? Sim. E eu dei essa ideia para o João, saca? Mas isso aí é outro esquema, assim, saca? É outra onda. Mas foi uma onda meio. Eu estava no lugar certo, na hora certa, e deu certo para quem soube trabalhar, e sabe? O Overdose está voltando aí também de novo, saca? Então, assim. Curiosamente, estava ouvindo o CD do Overdose aqui, ó. Que eu acho que foi não é o mais badalado dos caras, assim, não é o que todo mundo fala mais, mas é o que eu mais gosto, cara. Mas aí é por um momento meu. Quando eu descobri o Overdose, eu tinha o vinil desse aqui, né? E aí relançou. E eu ouço com frequência, cara. Os caras da Overdose também, gente boa, né, cara? Eu sou muito amigo do Bozó, né? Eu tenho encontrado muito com ele. Inclusive, ele fez a arte da nossa demotape agora, sabe? Então, ele que fez a capinha, ele que fez o boneco que eu pedi para ele fazer, sabe? E eu sou meio suspeito para falar, sabe? Porque, sim, eu gosto do Overdose da época do You Really Big, que é uma época mais deles de metal melódico. Mas Iron Maiden, assim. Eles sempre tiveram, né, uma veia Iron Maiden bastante forte. Mas para mim, foi o topo, assim, do que eu gostava do Overdose, porque a banda estava muito calibrada, assim, saca? O Bozó estava cantando como se, sabe, o cara emocionava a galera com ele cantando, né? E eu gostava muito de ver os shows deles nessa época.
Eu tinha muita assim, esperança de BH estar parindo ali uma banda tipo Angra, saca? Tipo Sim, o Xamã, que assim, nós nunca conseguimos colocar uma banda assim, saca? A cena, agora tem umas bandas de heavy metal bastante interessantes, né? Hellway Train, Creatures, sabe? é São verdade. bandas que estão nesse estilo, caminhando nesse estilo, mas só que 40, 30 anos depois, saca? E Sim, essa época, cara, eu acho que o Bozó ia ser o nosso Angra, saca? sim, Se eles estivessem verdade. caminhando nessa onda aí. E eles iam dar trabalho, viu? Eles iam dar trabalho. É verdade. E assim, cara, eu não sei, talvez seja difícil pra você falar, mas eu sempre fiquei raciocinando, cara. Por que que Overdose você acha que não vingou, cara? Assim, não vingou, não tem do ponto de vista artístico, os caras têm uns baita discos, mas de viver da música e fazer turnês, estar em capas de revista na gringa e fazer turnê na gringa que seja rentável. Você acha que aconteceu ali, cara? Porque, como você falou, né? Era o Cláudio baita guitarrista, os caras muito músicos, o Bozó cantava muito nesse jeito mais melódico, né? Depois veio o Viper, junto já tava o Viper e tal, mas o Já Viper era estava, já estava, já estava. Acho que eles são contemporâneos, assim, eles é, começaram juntos, saca? Acho que é estava verdade. tudo mesmo no mesmo caminho. Mas só que o Overdose ele estava em BH, sacou? Ele era a única banda de BH que estava nesse caminho. É, Saca? Então, assim, eu botei muita fé. Eu falei assim, agora esses caras vão, saca? Mas eu não é, sei, cara. Eu não sei o porquê, saca? Eu até imagino o porquê, mas assim, eu colocar uma coisa que de repente possa estar muito enganado e pessoas pensarem que foi por isso, eu acho meio complicado, saca? tá. Botar meu ponto de vista nisso, porque assim, banda é uma coisa, cara, que você não tem jeito de você saber o que aconteceu se você não está lá dentro. Sim, Se você não está lá dentro, se você não dormiu com os caras, não comeu com os caras, não cagou com os caras, saca? Não passeou com os caras, não teve perto das brigas dos caras, você não sabe o que aconteceu. sim. Entendeu? Porque tem hora, cara, tem hora que assim, tem hora que enche o saco de você chegar e tá dentro de uma van, saca? O produtor sumiu, não vai ter, só vai pagar a metade do cachê, não sei o que mais lá. Pô, perdi meu emprego apostando nesse sonho. Pô, que tal. Quer dizer, sabe, tem muita coisa, são 4, 5 cabeças diferentes, com destinos às vezes diferentes, entendeu? Então, assim, você vê, cara, às vezes injusto você chegar e falar assim, porra, eu gostava da outra formação. Às vezes o É, cara não era músico, que é, você gostava, às vezes o cara nem gostava da banda, às vezes o cara, sabe, mas você não vai chegar, não, porque o cara era um cuzão, o cara não gostava da música, o cara, sabe, tal, sabe? Você não vai falar isso para fuder uma pessoa, sabe? sim, Mas sim. assim, tem várias coisas, são 5 pessoas diferentes. Às vezes o cara quer trabalhar no banco, velho, sacou? Então, assim, você chega e fala assim: você tem 5 caras, são 5 amigos que vocês jogam futebol, sacou? Uma coisa é você chegar com o cara no final de semana, vamos bater uma pelada, beleza? Vamos bater uma pelada? Vamos, beleza. Sacou? Outra coisa é você chegar e falar assim: ó, vamos bater pelada, vamos jogar pelada todos os dias, para a vida toda, sabe? Porque É é para a vida verdade. toda, velho. E você sabe, viu, Korg? A gente tá falando outra conexão do Sepultura com o Korg, com o The Mist, é que no The Hangman Tree o guitarrista é o Jairo Guedes, né? A gente precisa Ô, falar Jair, aqui também, né? Que o Jairão, que é esse Sepultura, e hoje com o The Troops of Doom. E esse disco aqui, Korg, eu já falei na outra entrevista que a gente trocou ideia, mas eu gosto de falar porque vai ter. O público do Metal Musicast se renova, vai ter gente nova assistindo aqui. Eu acho que vocês chegaram num nível aqui, cara, de inspiração, de trazer para o heavy metal outros elementos que não são necessariamente da escola do metal, e eu estou dizendo, por exemplo, uma sonoridade gótica, que foi, assim, poucas vezes visto no metal um trabalho como esse, cara. Poucas vezes, cara. Poucas vezes, sinceramente. Esse disco aqui tem muita alma sua nas suas letras, na interpretação, cara. Tanto é que eu vou mandar real aqui pra você, Korg. Teve uma época que eu me distanciei desse disco, cara, de tanta melancolia que ele me trazia, cara.
É incrível a conexão que quando eu era adolescente, eu gostei muito, porque eu devia estar muito melancólico, isso se conectou comigo. Mas quando eu saí de uma época que foi um perrengue que eu tive que enfrentar ali na minha adolescência, Porra, que eu, todo mundo fala isso. né, que eu tive que Parece que esse disco foi trilha sonora do perrengue de todo mundo. cara, depois a luz do sol Meu. brilhou um pouco pra mim na vida. Eu falei, cara, eu tenho até medo de ouvir esse disco de novo, cara. Eu tô sendo um pouco hiperbólico, claro. Hoje eu já consigo, hoje eu já distanciei. Mas ali aos 16, 17, 18 anos de idade, se conectava muito com a melancolia que você conseguiu passar nas suas letras, na sua interpretação, na abordagem musical que vocês colocaram aqui, cara. Eu nem sei se foi sem querer, se foi de caso pensado, diz aí. Eu acho que é o seguinte, eu acho que eu acredito que assim, eu estava numa fase muito triste e o Celo Dias, né? Ele estava também numa fase meio triste também. E nós conversamos muito sobre esse tipo de coisa. E ele entendeu muito o que eu falei, até mais que o Jairo, que o Cristiano. Mas os três trabalharam muito nessa questão de botar esse tipo de aura, saca? Mas eu sempre falei do conceito desse disco muito com o Celo, saca? E assim, eu lembro que uma das músicas que eu fiz, assim, que eu cheguei e falei, eu queria que tivesse isso, foi My Life is an Eternal Dark Room, que é só um pam, pam, antes de entrar My Pain. E era uma coisa tipo um sino, um sino mesmo de aqueles sinos que quando morre alguém a igreja toca, sabe? Então, Não, e depois entra My Pain, cara. My Pain is like the pain, the father buried. My Pain is, sei lá, começa com a lua, termina. Cara, também é um desespero, velho, essa letra. É um desespero. Mas Mas eu estava meio desesperado na época, porque assim, eu escrevi esse disco assim, eu estava numa antes não existia esse negócio de depressão, sabe? As pessoas quando tinham esse tipo de tristeza, esse tipo de sofrimento mental, a pessoa estava louca, saca? Então as pessoas que tinham esse tipo de sofrimento, elas sempre se ocultavam, né? Porque nessa época, você falar que você ia a um psicólogo, saca? Era como se, pô, esse cara não é bom, esse cara não tá bem da cabeça, essa coisa, sabe? Hoje é uma necessidade é tão necessário quanto você ir na academia, é tão necessário, sabe? Você tem que cuidar da sua mente de forma igual você cuida do teu corpo, né? Não está jogada no mundo, assim, ainda mais com um tanto de informação que nós temos hoje, com muitas controvérsias, esse tipo de coisa, sabe? A mente ela tem que ser cuidada juntamente com o corpo, né? Sim. Eu aprendi muito porque eu estudei muito na medicina agora. Eu fiz uma outra graduação na faculdade de medicina e não sou médico, eu fiz um curso de radiologia. E é impressionante, porque assim, quando você está deprimido, você está em depressão, deprimido, entendeu? Seu fígado está deprimido, seu estômago está deprimido, seu intestino está deprimido, seu joelho está deprimido, tudo está deprimido. Não é só a sua mente, sabe? Então, assim, eu aprendi esse tipo de coisa e eu vi que, cara, nessa época eu assim, eu não tenho constrangimento de falar, mas nessa época eu estava pesando 42 quilos. Saca? E assim, eu tive uma coisa chamada anorexia nervosa. Saca? Que eu não consegui, simplesmente eu não conseguia comer. Sabe? Então eu ia ao médico, o médico me dava injeção de proteína. Que louco. Eu trabalhava esse tipo de coisa para eu ficar em pé. Sabe? E engraçado. Você era magrão. Eu era muito. Eu ainda sou razoavelmente magro, né? E com a pandemia, você ganha aquela barriguinha da pandemia, sabe? Então você fica parecendo o seu boneco, né? Magrelo, com a barriga para frente. Assim. Então, mas, saca? Então, assim, nessa época,
Às vezes eu entrava, por exemplo, numa livraria, as pessoas se afastavam, pensavam que eu tinha AIDS. Que louco, velho. Porque foi na época realmente que a AIDS estava explodindo, saca? E eu tinha uma outro tipo de doença, que é uma doença, um sofrimento mental na época, que eu não conseguia simplesmente comer. Eu era anoréxico, saca? Então, assim, e foi a época que eu despejei muitas coisas em letras, Tá né? vendo? Por isso que eu falei pra você no WhatsApp, né? Falei, você é um cara muito talentoso, cara, porque a gente vê caras que são, vamos chamar assim a palavra em inglês, entertainer, né? Pessoas que são boas pra entreter alguém. E tem o artista. Às vezes o artista não é necessariamente o entertainment, né? E Muitas às vezes vezes não. e às vezes eles se confundem. Às vezes tem cara que não Bruce Dickinson, é um grande artista e também sabe entreter o público. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você conseguiu ser um artista muito talentoso porque você passou tudo isso para tua expressão artística, cara, dentro de um estilo que é o heavy metal, que é o metal, thrash metal, mais especificamente falando aqui no caso do Emis. E para ser justo, viu, Korg, eu vou te dizer, eu falei com muita honestidade aqui da minha relação com esse disco, que eu carrego até hoje, mas eu lembro muito bem na época, Korg, eu tinha 15, 16 a 17 anos de idade, mas eu lembro que a mensagem que você passou, principalmente com o conceito geral do disco, com a capa, me marcou muito, cara. Eu falo, é meio brega falar hoje, pô, você ouviu um disco de heavy metal e se salvou tua vida. É meio brega, né? Ah, isso salvou minha Não, vida. não. Você não Mas, é a cara, primeira pessoa que fala isso. porque o conceito, eu fiquei matutando nesse conceito por anos e anos, porque a árvore do enforcado, eu lembro que você deu uma entrevista, não sei para Brigade, não sei para quem foi, que você explicava que a pessoa, ela vai acumulando tanta, né, tanto lixo emocional, não lembro a palavra que você usou na época, mas a ideia era essa, né? Acumulando tantas culpas, tantos remorsos, tantas autocondenações ou condenações dos outros, e isso vai formando fios que o cara acaba enforcado com aquela própria condição psíquica dele. Mais ou menos isso. Eu não lembro literalmente o que você falou, mas hoje um tiozão eu tô lembrando isso. E tinha na capa, eu ficava olhando eu ficava vendo a entrevista que você falou, ficava olhando aquela capa do vinilzão, assim, era capa, ele era, né, capa dupla, cara. E eu via essa capa, falava, e eu pensei assim, para ser justo, Korg, eu falei, comigo não, cara, eu não vou ser esse cara aqui, velho. Eu tinha 15, 16 anos, mas você vê só como é que um disco impacta na vida de um jovem de 15, 16 anos, cara. E tanto é que eu fui assim, eu deixei bem, eu praticamente falei assim, ó, esse disco não sai sem essa mensagem aqui, ó. Esse disco qualquer semelhança com qualquer pessoa, tal. Deixa bem claro, isso não pode sair sem esse tipo de coisa. Tem que ter isso aí, saca? Porque eu lidei com muitos monstros desse tipo de coisa. Tanto é que no Circle of the Crow, My Inner Monster é justamente o que você falou. É voltar ao Hangman Tree, ter que encarar essa banda de novo, encarar as letras, saca? Então, assim, começar a tocar o Hangman Tree de novo, cantar isso no palco, qual foi a experiência disso? Então, esse é o My Inner Monster, meu monstro interior, que eu tive que soltar, saca? Mas e Então, aí, Korg, pra você, cantar isso de novo, faz mal, cara, de alguma maneira? não. Hoje não, já fez bastante. Tá. Na época eu realmente era desconfortável para mim, sabe? Mas depois não, hoje não. Hoje, ó, cara, eu adoro tocar The Hangman Tree, eu adoro tocar Peter Pan, eu adoro, sabe? E assim, e o mais legal é que assim, com a galera que eu tô tocando agora, todo mundo se diverte pra caralho tocando essas músicas. O pessoal ama o The Mist, assim, Vocês tocam sabe? Leave Me Alone? Leave Me Alone, não, nós combinamos, mas nós já tiramos, Cara, tiramos eu já. acho sensacional, Livinho. Eu usava essa expressão. Eu usava essa expressão. Aconteceu alguma coisa, um perrengue, eu ficava Leave Me Alone, ficava na minha cabeça, né? Senão você parece um louco, né? Tá falando com as pessoas cantando a música. Mas na minha cabeça ficava aquele refrãozinho, Leave Me Alone, Leave Me Alone. Muito bom, cara. Muito bom. E aí, vocês estão com música nova, né, Korg? Eu falei que ia começar falando da música nova, ó, chegamos até aqui. Então, com a música nova, que é a Gepetos. Desculpa, eu não peguei o título. Vai lá. GP Songs, aham. Gepeto Songs. E aí, qual que é o conceito da música nova, cara? Cara, nós não estamos com uma música nova, né? Nós estamos com um álbum novo, Já tá né? pronto.
Tudo, Já está completo. pronto. Está pronto desde o ano passado, assim. Só que nós fizemos mais ou menos tipo, nós fizemos mais um advanced tape, mas para caso desse tudo errado ser o álbum, saca? Nós tivemos a produção assim primorosa do André Denia, do Paradise in Flames. Foi um cara que abrigou a gente no estúdio, pegou nossa música, sacou? Que entendeu muito bem o que eu queria, assim, em termos de, cara, eu quero gravar esse álbum agora, quero desenhar esse álbum. Pode ser que ele não seja o álbum, saca? Pode ser que eu tenha que gravar ele todo de novo, pode ser que eu mande para um outro produtor, mas não vamos deixar, eu quero deixar ele pronto. E ele está pronto, saca? Nós tivemos algumas ofertas que não deram certo, esse tipo de coisa, ou ainda não estão dando certo, né? Nós temos uma proposta da Alma Mater também, então, mas nós estamos tentando ver qual o melhor caminho que a gente consegue, se a gente mesmo vai fundar, de repente, a nossa própria gravadora e lançar as nossas coisas, saca? Então, assim, mas assim, o The Mist faz 35 anos, saca? Nesse ano. Então, assim, passar batido, cara, pra gente tinha que fazer alguma coisa, sabe? Porque, assim, nós estamos centrados em ver qual é o melhor produtor, o que a gente vai fazer. Ah, vai sair assim mesmo, sabe? Vamos mandar só masterizar de novo, sabe? Nós estamos com essas ideias, né? E assim, a gente ouve o disco, eu ouço o disco hoje, sabe? Me remete muito à época que eu gravei, e o cuidado que nós tivemos, mesmo sendo uma coisa assim, nós gravamos muito rápido, compusemos muito rápido a coisa. Eu já estava com a parte lírica toda pronta de letra. Essa letra, ela nasceu dentro da sala de anatomia da Faculdade de Medicina da UFMG, entendeu? Junto, sabe? O Edu Megali fala, não, porque o Cork estava falando de uma senhora, sabe? Falando de uma senhora, de uma senhora, de uma senhora, de uma senhora, e falava, e eu tentava entender, ele falando da senhora. Aí depois ele me mostrou a foto da senhora, é um cadáver! É um cadáver! Era um cadáver! Eu falo, pô, mas você não entendeu, eu estava na sala de anatomia. Então, assim, sabe? E aí, quando você está na sala de anatomia, você vê a fragilidade do corpo humano, como que ele é, sabe? Então, assim, foi tudo feito muito dentro desse conceito, né? E, a necessidade da gente fazer mostrar uma música para os fãs, para não passar batido esses 35 anos. Eu devo fazer alguns vídeos falando sobre o The Mist, sobre esses 35 anos, né? A minha parte, claro, porque tem os outros membros do The Mist também, tem a história dele, que muitas vezes nem é parecida com a minha, né? Mas assim, para não passar batido, sabe? E assim, a gente não estava afim de gravar um single agora, saca? Nós não queremos lançar um single, assim, igual todo mundo lança. E eu pensei assim, cara, vamos lançar uma demo, igual a gente fazia na década de 80, agora a gente mostrava aquela demo podre, saca? Sabe, a pessoa, sabe? Porra, o Sepultura tinha umas demos horrorosas, entendeu? E elas ficavam em primeiro lugar na Violent Noise, na frente do Death, na frente, sabe? Era aquelas demos de ensaio ridículas, assim, que não dava para ouvir nada, sabe? Então, assim, eu falei, pô, vamos relembrar isso, entendeu? Conversei com o Bozó, falei da ideia dele, ele que desenhou, né? A capa vai ser tipo o Pinóquio, saca? Mas um Pinóquio do mal, assim, saca? Ele desenhou ali, eu falei assim, cara, mas eu não quero nada photoshopado, eu não quero nada, sabe? Porque na época não era assim, a época era aquele xerox horrível, saca? Aquele desenho tosco, saca? E tal. Então, assim, eu quero um desenho que você faça mais um rascunhano, assim, saca? E assim, o rascunho dele ficou um desenho foda, assim, porque ele pegou o iPad dele, saca? E começou a desenhar na mão, assim. Ele é tatuador, né?
Ele é tatuador. Não, ele é um pintor. Para É, mim, ele é um pintor. é, Sacou? Ele é um pintor. Ele é um artista plástico. Sacou? Ele é um sim, pintor de verdade. É aquele pintor sabe, que sabe luz, sabe? Perspectiva, esse tipo de coisa, mas sim, tudo assim, como ele incorpora isso, porque ele não teve aula. Entendeu? sim, Então, assim, é o pintor que pinta com a alma, sabe? É um pintor estrito senso, de tinta e pincel e tela, saca? É um pintor sim. fantástico, assim. Eu vou na casa dele, ele fala, eu fico assim, olhando a Ele, é- pintura dele, cara, cara. no bom sentido, ele é doidão, né, cara? Eu vejo Ele as é, entrevistas cara, dele. eu acho que No não jeito existe. Eu acho que engraçado, assim. eu acho que as pessoas às vezes falam, veem mais a graça que ele faça, Sim, mas se você chegar e abrir o Instagram dele mesmo, sem ser o Stories lá, e ver sim, os feeds dele, você vai ver as pinturas dele, sim. entendeu? Então, se ele pega um quadro dele, você pega um quadro dele, e ele começa a explicar os detalhes que tem o negócio, cara, você fala assim, bicho, tá, cara, eu sou formado em artes plásticas também. Eu tenho 3 graduações. É verdade. Então, eu sou formado em artes plásticas. Então, eu vou para casa dele, eu passo mal, velho. Eu Sim, passo mal de ver as artes dele, entendeu? Porque estão ali com pinturas maravilhosas, sabe? São pinturas maravilhosas que ficam me olhando ali, cara, e eu fico tremendo, porque se eu fosse vontade de pegar esses quadros e sair correndo, saca? Sabe? Porque muito ele é louco, né? muito foda. Ele é muito foda. E ele fez esse desenho para mim, saca? Ele fez esse desenho e, cara, fez assim, ficou legal pra caralho. Ele curtiu fazer, curtiu a música também, que é importante. Eu falei, Bozó, saca? Eu não quero nada photoshopado, que ele nem sabe mexer no Photoshop. Ele tá desenhando, ele está fazendo cada desenho saca? Dá até raiva de falar. Sabe? Que esse negócio, por exemplo, eu para fazer um quadro desse aí, cara, eu vou, sabe, eu vou sair sangue pelo meu ouvido, pelo nariz, sabe? Então, assim, você vê o cara muito talentoso, um artista de verdade, né? Sim, E, assim, nós que fizemos esse negócio de querer fazer a demo, saca? sim. Então, assim, muita gente vai estranhar. Eu, inclusive, chamei a banda e falei, cara, o caminho é esse. Antes da gente lançar o single da música, vamos lançar numa demo, como se fazia os Incas. E vamos lançar uma demo, saca? E mostrar para as pessoas o que está vindo por aí, um pedaço do nosso álbum, saca? É, e eu vi nas redes sociais da banda The Mist, Uhum. vocês colocaram até um videozinho com a fita, né? Com a fita Com a cassete. fita. Com Aquela a fita fita. cassete ainda tá muito bonita comparando com as da época, né, cara? As da época era tudo arrebentada, cara. Tudo arrebentado, sacou? Tudo arrebentado. Esse é um artista que a gente trabalha também, Marcelo Silva. Assim, cara, e aí eu pedi uma amiga minha para fazer aquela voz, Ah, a tá. inicial, Sim. saca? Uma amiga minha, Sheila, ela é uma DJ. Aí eu falei com ela, Sheila, me manda um áudio aí falando que senhor, você poderia ouvir minha demo, por favor? Aí ela escreveu, ela me mandou um tanto, ela está no meio da rua falando, saca? Me mandou aquele tanto de áudio, assim. Nós Não, manda escolhemos, eu bem. escolhi o melhor, saca? Então, assim, nós vamos dar esse spoilerzinho do Sim. nosso Não, e álbum. você, para quem tá nos vendo aí, o Korg deixou eu ouvir, né? Me mandou um arquivo para eu poder ouvir. Falei pro Korg, ó, não espere de mim neutralidade, Isenção. imparcialidade. E eu achei sensacional, cara. Mas claro que se tivesse um lixo assim mesmo, eu não ia falar nada, talvez, né? Que esse é o meu jeito. Eu ia falar, depois a gente fala, tá? Mas eu não ia falar nada. Mas que eu não sou de detonar músico, porque eu sei o quanto que é o perrengue É para muito importante para a tudo. gente. Então eu falo, dificilmente eu abro um vídeo aqui para detonar música. Detono às vezes uns gringos que são muito grandes, tem costa larga para apanhar.
Mas assim, quem tá na luta, na batalha, eu fico na minha, eu tiro o pé, né? Não concordo com esse papo de tem que ser crítico musical, esculachar músico, não gosto. O que eu não curto, eu simplesmente não ouço e não falo, salvo raras exceções. E, e eu não ia falar nada se tivesse ruim, mas eu achei sensacional, achei um som direto, com muita qualidade. A produção não caiu nas armadilhas das facilidades digitais de hoje, né? Então Exatamente. a bateria não tá parecendo é, tecladinho de computador, que tem muita banda que pela facilidade de gravar bateria e pelo fato de gravar bateria ser sempre caro e chato de gravar, as bandas estão caindo nessa armadilha para ir mais rápido, aí fica aquela bateria assim, né? Parece um pedacinho batendo um pedaço de plástico, né, cara? Não tá isso. Tá um timbre assim, vamos falar, um timbre quente, vamos falar, né? Não tá metalizado assim. Guitarras sensacionais. Eu sou muito fã do Metallica, eu brinco, né? Eu faço parafraseando aquele filme do cara, vejo almas em todos os lugares, eu vejo Metallica em todo lugar, cara. Então, assim, me parece um timbre, alguma coisa ali, uma progressão de acordes em alguns detalhes que me remeteram à época do Metallica de Master of Puppets, mas aí é porque eu sou um cara muito, eu vejo Metallica em todos os lugares. Aí, ó, eu entrevistei o Andy Darius do Halloween aqui, ele falou, isso aí é a quinta essência do metal, cara. Então, assim, parece que tem um pouco, alguma coisa no melhor sentido da coisa, não é que tá igual. Cara, isso para mim é um elogio, claro. É, Metálica, sabe? Porra. a Metallica, alguma coisa assim, uma raiz de um New Wave of British Heavy Metal, um Diamond Head, alguma coisa assim, mas não que vocês foram lá copiar o negócio, é porque é de onde vem o metal, né? O metal vem se desenvolvendo nessas A nossa camadas. estrutura é o thrash metal, né? É, Que eu não exato. abro mão, saca? Eu não É, abro mão, assim, porque nós nascemos no thrash metal. sim, Entendeu? Então, assim, a gente, claro que a gente morde um negócio ali, porque eu tô trabalhando com outros músicos, que sim, têm outras influências. Mas, assim, a nossa estrutura, a nossa espinha é o thrash metal. sim, Entendeu? Quando o Edu ele começa a compor esse tipo de coisa, ele sabe aonde que ele tem que começar. Entendeu? Você sabe qual que é a estrutura dele de composição. Tá? Agora, o que ele traz de novo, esse tipo de coisa, tá dentro dessa estrutura. Né? sim, Porque nós somos uma banda de thrash. Isso com certeza. E eu acho que a gente vai sempre ser uma banda de thrash. Só que, assim, mesmo que, por exemplo, o Ashes to Ashes caminhe por um lado mais industrial, o Gott Verlassen tem um outro caminho, entendeu? Mas porque, por exemplo, a minha parte do The Mist, a minha escola, me se remete sempre ao thrash metal, né? Então, assim, a minha visão do The Mist, as minhas letras, essas coisas são letras de thrash metal, entendeu? Remetem ao universo do thrash metal. sim, Assim, é claro que, por exemplo, a nossa missão agora, que é uma missão dificílima, é trazer ao thrash metal uma contemporaneidade, sabe? sim, Porque é uma coisa que eu não posso, eu não posso abandonar que é a essência do The Mist. O The Mist está sempre com o pé na época que ele vive, sim, entendeu? É o thrash metal. É o thrash metal, mas nós buscamos uma contemporaneidade do thrash metal, de buscar elementos do agora para o thrash metal, saca? Com todo respeito aos antigos, com todo respeito àquela época, entendeu? Mas o The Mist, desde o início, nós somos considerados uma banda de vanguarda, sim. entendeu? Nós estamos procurando caminhos diferentes dentro da linguagem do thrash metal, né? Então, assim, eu continuo batendo o pé nisso, entendeu? Para não ficar lá nos anos 80, lá nos anos 90, nesse tipo de coisa, sabe? Não, nós queremos, não é questão de um moderno, do metalcore, nada contra, não é isso. Mas, assim, nós temos que evoluir também o estilo, sabe? Nós temos que evoluir o estilo, sabe? Porque senão a gente, sabe? Porque nós temos outras audições também, entendeu? Eu não posso ficar falando, por exemplo, de coisas que hoje já não rodam no nosso sistema operacional, sacou? Nós Sim. estamos vivendo outras coisas.
sabe? Nós estamos vivendo, por exemplo, igual eu estava falando para vocês, por exemplo, se eu falasse de depressão na década, por exemplo, muitas vezes o personagem do Hangman Tree é tratado como louco. Era um cara louco, era um cara blá, 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 sabe? Mas hoje não, hoje você pode tratar isso como um sofrimento mental que todo mundo tem. Todo mundo passa por uma fase assim de autoconhecimento ou de uma parte de, sei lá, de sofrimento mesmo, de uma perda, alguma coisa assim, né? O que hoje eu acho que nós lidamos mal com isso é porque as pessoas estão começando a ficar proibidas de serem tristes, de terem momentos de tristeza, momentos de melancolia, momentos de luto, momentos de encarar certas coisas que a vida propõe para ela, que não é de qualquer, não é algodão doce, entendeu? E o que acontece? Essas pessoas se entopem de remédio. Quer dizer, verdade, você está ali, eu acho que o mais covarde de tudo é uma indústria farmacêutica, sacou? Se manter com o sofrimento das pessoas, sabe? Que não dá que muitas vezes não dá chance dela sair desse sofrimento, sabe? Porque a dependência que ela tem com esses remédios, entendeu? Ela fica com medo de sair daquilo e voltar para aquela tristeza que ela poderia já ter abandonado, ter passado, porque passa. Né? Mas muitas vezes você está tão triste por uma perda de uma mãe, de um pai, alguma coisa assim, aí você fala, bicho, não estou dando conta sozinho, sacou? Mas isso passa. E você tem que passar, sabe? Você não vai ficar tomando esses frontal, esses trem, o resto da sua vida, sabe? E não, a indústria farmacêutica não te ajuda a sair dela, entendeu? E muitas vezes, assim, o psiquiatra se torna um avião da indústria farmacêutica. É verdade. Entendeu? Fica dependente daquilo e o cara fica te mandando, porque ele também... Só te dando, te passa aquela porra daqueles remédios, aí ele ganha um congresso, sacou? Pra ele ir nos Estados Unidos, esse negócio. Cara, e você sofrendo, sacou? Tendo efeito colateral, saca? Uma galera gosta de beber, aí mistura essa porcaria com bebida. Aí quer dizer, sabe? É foda, sabe? De repente tem pessoas que usam esse remédio e tal. Eu não tô botando bandeira assim contra os ansiolíticos, esse tipo de forma alguma. Sim. Mas assim é para te ajudar, mas não é uma muleta para você levar ela pro resto da sua vida. Para criar uma dependência, né? E você estava falando do lance de atualizar. Eu falo, ó. No The Circle of the Crow, eu acho que sinceramente vocês conseguiram esse objetivo. É um thrash metal de muita qualidade também, cara. Sensacional e com produção atualizada, né? Não para. Do Alan, né? Do Alan Wallace, do Eminence. Quer dizer, ele lida muito com esse tipo de som mais atual. Né? Umas letras sempre diferenciais, porque você é um baita letrista. Eu falei, na nossa outra entrevista, eu comecei até recitando a versão traduzida da The Enemy, né? Que eu acho sensacional, cara. Eu era um jovem, assim, um adolescente, eu achava como que esse cara fez essa letra numa banda de heavy metal, velho. Porque eu não esperava ouvir uma letra daquele tipo numa banda de heavy metal. A gente tinha quase que um complexo de inferioridade do metal, né? Você pensa, metal vai ser Venom, vai ser Motley Crue, vai ser essas porcarias. E de repente aparece um cara lá de BH falando, pô, quem é seu inimigo? Né? Who's the enemy? Cara, sensacional, cara, fazer aqueles questionamentos que, para um jovem ali de 16, 17 anos, cara, vindo de uma classe média baixa, aqui da Zona Leste de São Paulo, você fala, cara, isso aqui tem um horizonte que me interessa aqui. Então, eu acho que você é um baita letrista, cara, não tô aqui puxando teu saco. Obrigado. A gente falou, é bom ter os puxa-saco, mas não tô aqui puxando teu saco, não, cara. Se não fosse, eu não falaria nada. Você é um baita letrista e a tua abordagem nas letras, ela faz com que a melodia, entre aspas, eu sei que você tem um vocal cavernosão lá, tal, não é melódico, mas digo, a linha de notas da sua voz, cara, ela fique diferencial também, porque você tá contando uma história, assim. Eu não sei se você é fã, se você gosta, se você já ouviu, mas me lembra esses caras contadores de história dentro da música, tipo o Phil Lynott lá, o cara do Tim Lizzy, sabe? Me lembra esse tipo de letrista, cara.
O próprio Jimmy Eu Page. acho que tem muito a ver, cara. Porque assim, eu me sinto assim. Às vezes aquela questão que dos antigos se chamava de trovador, sabe? Você lembra? Sim, Você sabe esse tipo de coisa? sim, E sim. assim, eu lembro que um cara, um amigo meu, duas pessoas falaram uma coisa mais ou menos que tem a ver com o que você falou. Que teve uma vez que um cara de um fanzine chegou para mim e falou assim, escreveu assim, cara, o Vladimir, ele não escreve discos, ele escreve livros, sabe? Ele escreve livros, ele não está preocupado nesse tipo de coisa, só que ele escreve livros de uma forma que ele se expressa, sabe? Eu Sim. achei muito interessante esse lance dele, assim, dele falar. E um outro cara chegou e falou assim: Vladimir não é um músico, ele é um ator, ele engana todo mundo. Ele é um excelente ator, muito mais do que músico, sacou? Porque ele sobe num palco, ele tem fãs, esse tipo de coisa, mas assim, ele não é um músico igual todo mundo, igual os músicos que são estudados, que sabem notas, que leem partitura, que cantam no tempo, sabe? Esse tipo de coisa. Ele tá ali, cara, interpretando um personagem que ele criou lá, esse tipo de coisa. Né? Sim, ó, você vê uma outra letra que reflete, assim, retrata isso que a gente tá falando. Over My Dead Body. Uhum. Cara, a maneira que você escolheu pra falar isso, cara, dá pra perceber a diferença que faz para os outros, para 80% dos letristas do metal mundial, cara. Eu vou falar isso pra vocês, os caras vão vir aqui, o cara é uma puxa-saco de que ele entrevista. Não é isso, cara. Isso aqui é minha casa, é o sofá da minha casa. Eu recebo meus convidados e eu recebo gente que eu admiro mesmo. Então eu tô expressando quem eu admiro. Eu admiro o cara, o artista que é o Korg, eu tô expressando isso. Tô puxando o saco dele. Não vou ganhar ingresso de graça, nem CD de graça, não é pra isso. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: esse é um diferencial. Se vocês que nos assistem aí pegarem a banda The Mist, tanto no Phantasmagoria, é claro que no Phantasmagoria isso ainda tá menos, exceto pela The Enemy. No The Hangman Tree, total. Aí o Korg, né, não tá no Gott Verlassen nem no West West, mas aí volta aqui no The Circle of the Crow. Pode reparar, cara, você é um dos melhores letristas do metal mundial, eu vou dizer, cara. Eu falo isso Pô, sim. eu espero que esse álbum também você ache isso, assim, porque Sim, eu escrevi muita coisa que eu estava sentindo na época, saca? sim. É um álbum bastante agressivo em termos de letra, é bastante incisivo, saca? Então, Mas você sabe, Corey, ó, eu tô te elogiando aqui, mas vou falar. Já no Chacal eu não percebo isso em você, cara. No Chacal me parece, não tô te criticando aqui, mas claro, claro. no Chacal você já tá mais comum. Eu gosto de Chacal, tal, principalmente o que eu mais gosto do Chacal é o The Man is His Own Jackal. É o que eu não, o que eu não canto. Exato, Você tá no anterior, Uhum. Eu tô no o Abominable, tô mas no Demon King e no Destroy. o Demon King é a volta, né? O Uhum. Abominable, blá blá blá, lá também. Tem o Deadland antes também. O Ah, Deadland, que eu escrevi uma história de zumbi, que é um disco conceitual falando eu sobre o lembro. zumbi. Eu lembro desse, eu não ouvi tanto. Mas o Abominável Mundo Novo, vamos dizer assim, tá Uhum. embaixo. Ano Domini. Que é o seu principal, né? O teu clássico no Chacal, né? Mas ali eu não sei se é uma música mais agressiva, mais direta. Tem outros músicos envolvidos na parada, tal. Eu acho mais é uma banda de metal, ponto. Agora o The Mist, eu falei isso na outra entrevista que eu fiz com você. Você é quase que um diretor artístico da parada que dá uma outra cara, um diferencial melhor, cara. Não vem fã do Chacal aqui me xingar, o cara tá falando. É minha opinião, cara. Eu acho que no The Mist, de alguma maneira, não É sei uma se a chave fase. que eu viro, saca? Porque É, assim, eu amo Chacal, saca? sim. É, por exemplo, uma minha abordagem assim, no Chacal, ela é tipo assim, cara, uma banda que chama Chacal, sacou? Então, sabe, eu dou muito valor ao nome, assim, sabe? Um chacal, saca? Me remete a um lobisomem, sacou? Que é aquele cara fora de controle, quer destruir tudo, saca? Então lá eu tenho muita liberdade, assim, para queimar queimar o Papa, falar sobre, sabe, malhar, falar muito sobre ocultismo, esse tipo de coisa, Sim. porque é uma maneira que eu gosto, sabe? O Chacal eu gosto de fazer letras bem agressivas, Tá. saca?
No The Mist, eu gosto mais de contar coisas mais psicológicas, saca? Eu acho que eu tenho mais. Eu escrevo mais essa parte mais acho que do meu universo literário, assim, do que eu gosto de escrever, do que eu gosto, sabe? Mas assim, eu amo o Chacal, velho. Assim, amo os caras, amo a música, saca? Amo a banda. Tenho no meu colete, ele tá no meu coração, tá, sabe? Então, é Sim. uma banda que eu amo muito. Não, você vê, você descreveu a tua motivação, a tua inspiração, e talvez por isso eu me conecte muito mais com o The Mist, por questão subjetiva também, pelo meu gosto quando eu vou buscar a arte dentro do heavy metal, né? Uma arte que expressa mais o humanismo, a parada do humano expondo aquilo que ele tem para trazer como tradução do mundo, da visão de mundo dele, acho que talvez por isso. Agora, a gente está falando de psicologia, só para a gente caminhar aqui, ô Korg, mudar de assunto assim quase que instantaneamente, mas eu queria saber de você. Essa semana, ontem, saiu um filme sobre o Marcelo Rubens Paiva, bastante centrado na mãe dele, né? Para quem não sabe, Marcelo Rubens Paiva era filho de um perseguido político, é um filho de um perseguido político, está Uhum, vivo, ele está na uhum. faixa de 60 anos, e o pai dele foi levado pela polícia dos militares lá da época dos anos 60, acho que 70 aqui no Brasil, não sei com precisão a data, e não voltou mais para casa. Isso foi um baita drama, né? Na Comissão da Verdade já teve gente que relatou que realmente o cara foi eliminado ali pelos militares, foi enterrado num lugar, depois tiraram ele e puseram em outro lugar. E foi um baita drama. Dizem que o filme que saiu agora é um soco no estômago de você assistir esse filme, diz que é muito impactante mesmo É esse que emocionalmente. está no pro Oscar, Eu acho que é isso, do Walter com a Salles, Fernanda a Torres. Fernanda Torres e a Fernanda Isso, aham, Montenegro aham. também participa, que Ela é parte, ela ela é mais velha, aham. isso, quando a esposa do pai do Marcelo Rubens Paiva já estava Já tá, uma parece que ela está com senhora, né? Alzheimer, esse tipo de Isso, coisa, né? exato. Você está sabendo desse filme, você vai assistir e o quanto esse filme conecta com a tua própria história. Eu lembro do Marcelo logo quando ele teve acidente, inclusive, né? Eu li o Feliz Ano Velho, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Isso, Velho. Feliz Ano Velho, 1979, que ele conta Isso. a Eu li experiência. na época que saiu, né? Eu vi, inclusive, eu acompanhei um pouco a trajetória dele como político também, né? Cara, primeiro, acho que assim, o prazer assim, de conhecer a Fernanda Montenegro. Eu tenho uma foto com ela, assim, que às vezes eu coloco assim, porque assim, é uma pessoa que me emociona muito, assim, que é uma pessoa é aquelas pessoas que você olha assim e tem aquela luz que você fala assim, cara, isso aqui é um extraterrestre, alguma coisa assim, né? Porque é uma pessoa, aquela pessoa diferenciada, que você fala assim, essa pessoa ela é diferenciada, ela não é igual todo mundo, assim, ela anda numa nuvem, sabe? Ela é diferente. E eu tive a oportunidade de abraçá-la depois de uma peça de teatro, que foi uma peça do Gerald Thomas, que é a The Flat and Crash Days, e uma outra que foi a Dona Doida, um monólogo que ela faz. E, cara, para mim, essa mulher é uma gigante, é uma magrelinha, pequenininha, assim, mas assim, cara, é uma pessoa muito doce, uma pessoa muito doce. Eu lembro que ela pegou, tinha um cabelo grande, tinha um cabelo, ela passou a mão no meu cabelo e falou: Você é do teatro, querido? Sabe? Você fala assim: O que você vai fazer, cara? Você fazer xixi na calça, sabe? Quando a pessoa fala. Então, assim, então eu torço muito, muito, porque ela já deveria ter ganhado um Oscar, saca? Então, assim, eu torço muito para a Fernanda, para a filha dela, pelo menos, ganhar, para ter esse tipo de coisa, trazer um Oscar para o Brasil. Eu acho as produções brasileiras estão fantásticas, assim, as séries que eu tenho visto. Eu tenho parado assim, para ver muitas séries brasileiras, sabe? Então, assim, eu via Impuros com o Seu Jorge,
Eu estou vendo que eu acabei de ver a 4ª temporada da Um Contra Todos, sabe? A própria série, que eu não estava dando muita bola, assim, muita bola, achando que não ia dar, que ia ser chato, que é a Cidade de Deus. Eu gostei muito da série também, sabe? Então, assim, eu estou vendo que as pessoas estão produzindo muito bem, sabe? A parte artística, a parte de audiovisual está muito bonita, sabe? Então, é um negócio assim que esse filme, eu estou esperando dele, sabe, o que faça um retrato, né? É um retrato, porque eu não assisti ao filme, mas que faça um retrato que não fique parado só na esquerda, entendeu? Que as pessoas que viram essa parte, esses anos de chumbo do Brasil, que se postam num lado que eu odeio falar sobre esse negócio de lados, que para mim eu sou a favor de todo mundo junto, saca? Então, assim, as pessoas que são mais conservadores, muito mais conservadores do lado da direita, né? Eu espero que elas vejam com os olhos mais, sabe, com olhos claros para a arte, para um pouco da história, entendeu? Que vão pesquisar antes de falar mal, sabe? A mesma coisa, as pessoas que se colocam mais à esquerda, entendeu? Ver como que era aquela época, entendeu? Como que essas pessoas tiveram que lidar com aquilo, que era uma questão muito mais de violência, entendeu? Como que as pessoas se colocavam, sabe? E como que era, por exemplo, a repressão da época, e quem não era quem puxava o revólver, o gatilho, mas era quem mandava o que aquele gatilho fosse puxado, entendeu? Sabe, ter uma visão mais clara sobre as coisas, que se pesquise, que não fique plantado, enraizado num lugar político, sacou? Porque esse filme, muitas vezes, eu não assisti ao filme, mas, assim, esse tipo de filme, nós temos que ter um olhar mais claro sobre as coisas e tentar, porque nós temos que fazer, por exemplo, a política ser feita, e política não é feita em opostos, ela é feita num lugar onde as pessoas conversam, sabe? Então, assim, eu tenho muita esperança desse tipo de filme, de que traga as pessoas para a conversa, entendeu? Para que volte, que crie uma área pacífica de conversa, né? Igual a gente estava até conversando um pouco sobre esse tipo de coisas antes da gente entrar na transmissão, porque eu vejo, por exemplo, eu estou com 61 anos, cara, sabe? Então eu passei, assim, a minha geração, que já é mais pé na cova mesmo, saca? A minha geração, ela passou por várias revoluções, assim, saca? Sabe? Então, muitas coisas assim, nós erramos muito, inclusive na questão ambiental, saca? Muitas coisas que estão acontecendo hoje nas questões ambientais é culpa das gerações anteriores, 80, principalmente, entendeu? Então, assim, era para ter tido uma educação ambiental muito mais fortalecida, sabe? Não é falar que a árvore só faz fotossíntese só na escola, entendeu? Teria que ter tido uma compreensão de conservação, de sustentabilidade, sabe? Mais afincada, saca? Então, assim, muitas coisas que estão acontecendo hoje, eu acho que a minha geração tem uma certa culpinha, assim, de não ter orientado melhor, sabe? Mas, assim, eu acredito, cara, eu vejo assim, um mundo que nós estamos conversando pouco e nós estamos ficando muito covardes em termos de redes sociais, saca? De ficar só na rede social
e não ir para o embate das ideias, saca? E onde elas acontecem, que é nas universidades, nos lugares acadêmicos, esse tipo de coisa, sabe? Porque muitas eu tenho, principalmente na época da pandemia, né, que a questão científica foi muito desvalorizada, saca? Então, eu que, por exemplo, que fui aluno de instituição federal, de instituição pública, e vejo pessoas ali, pessoas tentando fazer ciência com um pouco dinheiro, com pouco incentivo, sabe? Então, assim, na escola de medicina que eu estudei, cara, vejo gênios ensinando, sabe? Mas, assim, eu vi maca lá que é da década de 30 ainda, saca? Caramba. Saca? Então, assim, é muito, sabe? Então, tem que trazer esse embate, sabe? Para um lugar pacífico, sabe? Porque nós estamos nos distanciando em termos de polos e a política não acontece nos polos. Ela acontece quando esses polos conversam, quando eles se aproximam, sabe? Então, eu espero que haja dispositivos como este filme, por exemplo, que traga menos ismos, saca? Menos bolsonarismos, esquerdismos, direitismos, fascismos, sabe? Tirar esses ismos e ir para os humanismos, entendeu? Que é uma possibilidade boa assim, para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, para um mundo melhor, para compreender que assim, o mundo não é só a nossa geração, sabe? O mundo não é só a gente, sabe? Agora mesmo nós vamos morrer, sabe? E um mês depois, sabe? A maioria das pessoas não vão ser mais lembradas, sabe? Mas isso não quer dizer que você tem que explodir o mundo, tem que poluir tudo, sabe? Porque eu fico triste assim o problema é que eu fiz filosofia, saca? Então filosofia te fode, assim, saca? Te dá uma perspectiva humana muito assim, questionador também, né? Nem é questionador, mas às vezes gera uma questão meio esperançosa de que o homem se recupere, saca? Sim. E eu vejo só assim, nós estamos numa época, né, de uma revolução muito tecnológica, nós estamos, acho que, no topo, que nós assim, normais, seres humanos normais, estamos num lugar, no topo de um iceberg, que lá embaixo nós nem sabemos o que está acontecendo. Nós somos totalmente ingênuos, porque está acontecendo, as coisas estão muito mais avançadas do que nós imaginamos, né? Então, o que eu vejo é que, sim, com rede social, com esse tipo de coisa, sabe? A gente está cada vez mais vivendo em mentiras, com mentiras, cada vez mais desumanizando, saca? Você vê que os apartamentos estão tendo 20 metros quadrados, 25 metros quadrados, sacou? Para você ficar sozinho. É verdade. O mundo está encapsulando as pessoas, sabe? Você agora vai trabalhar dentro de casa, saca? Você não vai mais para a escola. Quer dizer, todo tipo de interação assim, humana que é necessária está sendo tirada da gente, sabe? Nós estamos cada vez ficando mais sozinhos, sabe? Pensando por nós mesmos, é a gente, é eu. Você vê nas redes sociais, às vezes, muitas vezes eu olho assim, principalmente para nós artistas, sabe? A arte hoje, eu acho às vezes tão, nós estamos virando. Antes que Nietzsche falava sobre os artistas, né, que eram pessoas, os loucos, que a arte só acontece no meio, sabe? Hoje um cara peidando numa praça pública, tá? Tem 1 milhão de visualizações, entendeu? Você grava um álbum, saca? Você tem 200 visualizações, verdade, likes, alguma verdade. Coisa. Que louco, sabe? Né? Para onde que, sabe? Esse cara, sabe? Esse cara tem muito mais aceitação artística do que nós, sabe? Nós, músicos, que temos que gravar, pagar estúdio, pagar esse tipo de coisa, para jogar no Spotify,
sacou? Para ganhar 0,0010 trilhão de dólar, sacou? E assim, e para uma gravadora olhar para a gente e falar, não, esse cara só tem esses ouvintezinhos aqui, saca? Sabe? Quando que uma outra pessoa que simplesmente peida sabe? É muito mais valorizada. Quer dizer, o Andy Warhol falou que teria uns 15 minutos de fama. Saca? Essas pessoas estão tendo 15 anos de fama, porque já era, sabe? É estranho isso, sabe? Só fazendo coisas Cadê os sensacionalistas, pintores? Sabe? Cadê os pintores? Saca? Cadê os artistas? Sabe? Porque não vale a pena. Não vale a pena fazer música hoje. Para nós do underground, não vale a pena. Nós estamos fazendo porque é uma coisa fisiológica, é como cagar, mijar, esse tipo de coisa. A gente não consegue ficar sem fazer isso. Saca? Porque é uma coisa que a gente tem que fazer. Faz parte da nossa alma. Mas valer a pena? Se fosse pensar como esse lance de métricas de mercado e tudo mais, não vale a pena. Não, a gente não come. Saca? Você fala assim, as pessoas não falam, como que você come? Não faz o supermercado da semana, né? É verdade. Não dá. Saca? Não dá, não, sabe? Você tem que gravar um videoclipe, o maquiador tem que ser pago, o câmera tem que ser pago, o cara do som tem que ser pago, sabe? O lanche que você tem que servir para todo mundo, sabe? Então, quer dizer, a gente gasta tudo, sabe? E a volta vem aquela míngua, sabe? Você vê, sabe? Tem cara como Gene Simmons, por exemplo, que é, né, o epítome da coisa capitalista, consumista e de sucesso financeiro. O cara falando, não quero mais gravar música nova que não vira. Você vê que o Kiss parou de gravar música nova por um bom tempo. Depois, o cara que ganhou muito dinheiro, vive a parada toda, falou, não vale mais a pena gravar disco. Mas o cara tá com quase 80 anos. O cara tá com quase 80 anos. Você acha que ele vai entrar num turbus? Sacou? Ainda, sacou? Quando você vê que tem um cara lá usando, um cara tocando uma música só, sacou? Sabe? Ele tem toda uma história, de repente chega um cara com uma música que fala sobre uma coisa totalmente sem noção, só porque ele consegue ali que o TikTok toque 10 segundos da música dele, ele explode. Esse é o mundo. E é nesse mundo agora que o The Mist vai lançar disco novo. Vamos caminhar, cara. Vamos caminhar só para falar aqui, Korg, que a gente estourou agora há pouco tempo, tô vendo aqui que já vão me chamar para outro compromisso. Eu ia te falar só o seguinte: termina aí nossa troca de ideias falando, tem calendário do que vocês vão fazer, shows, lançamento da demo, ou do EP, ou do single, ou do disco. Você falou que não quer lançar como single, mas não, eu vou lançar como single. Mas só que eu vou lançar com outro produtor, com outra coisa, sabe? Que já vai caminhar para o lançamento do álbum. Eu não sei. Tem calendário aí? Tem datas? Cara, esse ano nós vamos fechar com a demo. Nós devemos gravar dia 30, dia 31. Depois nós já devemos soltar algumas novidades do disco, saca? E depois nós devemos lançar o lyric vídeo, mais single, depois um videoclipe, e depois a gente vai caminhar, e eu espero que até fevereiro a gente já tenha como caminhar já com o álbum inteiro. Bacana. E vai sair, então, a música já em breve. Eu pude ouvir, mas a gente ainda não está divulgando, achei sensacional. E para vocês que nos assistem, não conhecem o The Mist ainda, peguem aí nas plataformas, deem uma conferida. Tem esse disco aqui, eu falei dos anos 90, tudo. Obviamente que esse CD não era o que eu ouvia lá nos anos 90. Tem esse CD lançado nacional aqui no Brasil, pela Cogumelo, que tem os direitos, e foi distribuído pela Voice Music. Tem tanto The Hangman Tree quanto o Fantasmagoria, e tem também o The Circle of the Crow, lançado aqui também pela MCK, né, distribuído, né? Então, para vocês que nos assistem, curtiram a troca de ideias aí com Vladimir Korg, figura lendária aqui do metal do Brasil, de BH, e que participou aí de muito da nossa história da música pesada e continua ainda produzindo música de qualidade, continua com relevância no cenário, e está aqui trocando ideia com o Metal Musicast. Você que nos assiste, pesquise, conheça a The Mist, você não vai
perder seu tempo, não. Tem uma baita produção artística muito interessante para você conhecer. E fiquem ligados nas redes sociais da banda, do Vladimir Korg, da banda The Mist. E a você, Korg, mais uma vez, grande satisfação, grande honra recebê-lo aqui no Metal Musicast. Muito obrigado mesmo. Conversaria aqui com você por horas, tal, mas já estou sendo chamado aqui para o próximo compromisso. Mas te agradeço. Muito obrigado mesmo. Forte abraço. Portas sempre abertas aqui. Finaliza aí o vídeo, Korg. Vai lá. Cara, eu quero agradecer, como sempre. O papo é sempre bom, né? Dá para ficar 3 horas aqui tranquilo, né? E eu queria agradecer a todo mundo do Musicast, o pessoal que tá assistindo. Por favor, nos ajudem lá nas redes sociais, a The Mist Band, tanto no YouTube, tanto no Instagram, no TikTok também, nós temos uma conta lá. E assim, cara, eu só desejo que todo mundo fique bem, que todo mundo ajude a sua banda da sua cidade. Sempre peça para que haja uma banda da sua cidade abrindo alguma banda maior. Compre merchandising, compre CD, compre camisetas. Sempre vá com um dinheirinho lá do show para comprar a camiseta da banda, porque os músicos precisam disso para pagar ensaio, para sobreviver. Então, por favor, stay metal, como sempre, deem valor às bandas da sua cidade e vamos para frente aí, The Mist novo, ano que vem, e fiquem de olho que o nosso demo time tá foda. Bora, valeu, Korg. Obrigadão, tamo junto. Obrigado a todos vocês que nos assistem até aqui. Fiquem ligados no Metal Musicast, curtam, compartilhem, comentem. Tamo junto. The Mist.